Olá, irmãos e irmãs. Temos que reagir a esse vídeo que aconteceu, o podcast, junto aos dois participantes num debate entre Victor Fontana, teólogo cristão, e Daniel Pax, que é um comediante humorista, e que não tem nada a ver com pastor, como dizem que ele foi chamado como personagem pastor, mas não tem nada a ver com pastor, não tem nenhum conhecimento bíblico, não se refere à Bíblia nem um minuto, e quando usa os exemplos, não fala claramente de um amor por Jesus, muito pelo contrário, ele sente mais revolta pela vida, pela pessoa de Jesus, do que realmente pelo evangelho verdadeiro de Cristo, do que realmente sabe dar alguma informação, de pastoreio, vamos dizer assim. Aí precisamos comentar esse vídeo, não tem como não comentarmos. Então, apresentou ali um debate multifacetado sobre religião, felicidade, ética, relação entre a igreja e a sociedade, né? O apresentador, Rogério Vilela, vai receber os dois convidados. E ele é esse Daniel Pax, conhecido como seu personagem humorístico, pastorzão. E o Vitor Fontana, que é um teólogo presbiteriano. E a conversa abordou temas aí com uma crítica ao sistema religioso feito pelo Daniel Pax, e o Victor Fontana foi caminhando aí para poder respeitar as críticas, e tentando colaborar. Ele buscou explicar o evangelho e o que é a felicidade verdadeira em base do evangelho vivido na prática e a ética pastoral. O vídeo começa ali com o Rogério Vilela introduzindo o tema inteligência limitada, onde ele costuma trazer convidados com visões diversas e interessantes. Ele apresenta o Daniel Pax, que fala sobre sua experiência como um evangélico não praticante e sua visão crítica sobre a igreja e a religião. Daniel questiona a ideia de que Jesus traz felicidade, argumentando que muitas vezes a religião impõe culpas e restrições que não necessariamente levam à felicidade. Ele também critica a forma como a igreja lida com questões como sexualidade, dinheiro e moralidade. Victor Fontana, por outro lado, traz uma perspectiva mais teológica, defendendo que o evangelho verdadeiro não é sobre culpa ou restrições, mas sobre amor, perdão e reconstrução. Ele argumenta que a igreja deve ser um lugar de acolhimento e não de julgamento, e que a felicidade verdadeira vem de viver em comunidade e ajudar os outros. Ao longo da conversa, os participantes discutem a ética pastoral das igrejas, a forma como elas lidam com o dinheiro e as necessidades das pessoas de uma abordagem mais humana e menos hierárquica dentro das comunidades religiosas. Daniel Pax compartilha suas experiências pessoais, incluindo sua separação, do casamento, e a forma como ele lida com a crítica e o ódio que recebe por suas opiniões. Ele também fala sobre a importância de questionar e discutir temas difíceis, mesmo que isso cause desconforto. Vitor Fontana complementa a discussão com reflexões sobre a natureza do pecado, a importância de reconhecer as consequências reais de nossas ações e a necessidade de uma igreja que seja inclusiva e acolhedora. Ele também fala sobre a importância de viver o evangelho de forma prática, ajudando os necessitados e sendo solidário com aqueles que sofrem. No final, ambos os convidados concordam, nessa base, que a igreja precisa ser o lugar onde as pessoas possam encontrar esperança e apoio, e não apenas regras e julgamentos. Eles ambos enfatizam a importância de discutir esses temas abertamente, mesmo que isso signifique enfrentar críticas e resistências. Nas considerações finais, pode-se ver que o vídeo foi uma reflexão muito provocativa sobre o papel da religião na vida das pessoas por parte do Daniel Pax, e ele desafia as visões tradicionais, convidando os espectadores a pensar criticamente sobre como a fé é praticada e vivida de forma hipócrita. E o Victor Fontana já busca enriquecer, a conversa com as diferentes perspectivas, e as visões distintas de tantos, e a importância de se viver realmente o evangelho verdadeiro. E compartilham em comum o desejo de ver uma igreja mais inclusiva, amorosa e voltada para o bem-estar das pessoas. Não é essa a intenção da igreja.
A igreja não tem intenção de facilitar a vida de ninguém, né? Nós sabemos disso. A igreja, ela vem apenas para trazer a mensagem de salvação. E a mensagem de salvação não é tão fácil. Ela é de renúncia, ela é realmente de sacrifício, né? É um amor de tolerância, né? Então, dificilmente vai ser do jeito como está sendo falado aqui, né? Então, assim, não é com essa visão mundana. A igreja não deve se mundanizar para facilitar que as pessoas venham, né, participar dela. Então, a igreja tem a obrigação de falar do evangelho, de falar da salvação e não facilitar a vida de ninguém, né? E sim facilitar a compreensão das pessoas sobre o que Cristo fez para que elas fossem salvas e como chegar a essa salvação. No vídeo, Vitor Fontana reflete sobre sua participação. Ele tem um vídeo que a gente também quer comentar o vídeo que ele fala sobre a sua participação, onde ele debateu com Daniel Pax sobre temas como religião, felicidade e a relação entre a igreja e a sociedade. E no vídeo que ele fez no canal dele, ele começa explicando que em qualquer conversa ou debate é impossível dizer tudo o que gostaríamos, seja por falta de tempo, memória ou oportunidade. Por isso ele aproveita o espaço do próprio canal para complementar alguns pontos que não foram totalmente explorados durante o programa. Sobre o pecado e a criação. Vitor explica que o pecado é mais do que uma simples ofensa a Deus. É algo que estraga a experiência do mundo que Deus criou, originalmente bom. Ele usa a história de Adão e Eva para ilustrar como a escolha de conhecer o mal introduziu a maldade no mundo, corrompendo a criação divina. Ele enfatiza que o pecado não apenas ofende a Deus, mas também prejudica as pessoas de forma concreta, causando sofrimento real. Vitor também destaca que, ao pecar, estamos implicitamente dizendo a Deus que sua criação não é suficiente, o que é uma ofensa direta ao Criador. Sua postura em debates. Ele também deixa claro que não participa de debates com o objetivo de vencer ou refutar os outros. Sua prioridade é sempre pregar o Evangelho, compartilhando a mensagem de salvação, arrependimento e a esperança na ressurreição e na Nova Jerusalém. Ele reconhece que, embora possa ser combativo quando confrontado com falsos evangelhos, sua principal missão é testemunhar sobre Cristo e sua vitória sobre o pecado e a morte. Sobre as críticas e os detalhes, Vitor comenta que durante o debate optou por não se perder em detalhes, como a crítica de Daniel às traduções bíblicas. Ele prefere focar na narrativa maior, que é a experiência de vida e as percepções do Daniel sobre a religião. Victor reconhece que muitas das opiniões do Daniel são influenciadas por experiências pessoais dolorosas da vida dele, e ele acredita que é importante abordar essas questões com sensibilidade em vez de simplesmente refutar pontos específicos. Victor expressa sua gratidão pelas muitas mensagens de apoio que recebeu antes, durante e após o programa. Ele reconhece que as orações que recebeu e as palavras de encorajamento o fortaleceram para pregar o evangelho durante o debate. Ele também agradece publicamente a todos que compartilharam como o programa impactou suas vidas, destacando que esses testemunhos também o impactaram profundamente. Por fim, Victor reflete sobre a sua própria felicidade que ele atribuiu a Jesus e à família que Deus lhe deu. Ele compartilha um momento tocante em que sua filha o convidou para brincar de esconde-esconde, mostrando que apesar das críticas e mensagens negativas que recebeu, ele encontra alegria e propósito em sua vida familiar e em sua fé. Vitor usa o vídeo, do seu próprio canal para aprofundar alguns dos temas que não foram totalmente explorados durante o debate no Inteligência Limitada. Ele reforça a importância de entender o pecado como algo que estraga a criação de Deus e afeta as pessoas de forma concreta. Além disso, ele reafirma sua missão de pregar o Evangelho, independentemente dos debates e críticas. Vitor também expressa gratidão pelo apoio que recebeu e reflete sobre a felicidade que ele encontrou em sua família e em sua fé. É uma mensagem esse vídeo de esperança, amor e perdão, convidando os espectadores a refletirem sobre suas próprias vidas e a maneira como encaram a religião e as relações humanas. O principal tema deste vídeo é uma reflexão sobre o pecado, a pregação do Evangelho e a importância de abordar questões religiosas com sensibilidade e foco na mensagem central de Cristo. Vitor Fontana complementa pontos que não foram totalmente explorados durante seu debate, como a natureza do pecado, sua postura nos debates, a importância de não se perder em detalhes, a gratidão pelo apoio recebido. E nós queremos aqui, como católicos, explicar o que foi falado nesses vídeos na teologia católica.
se falou muito sobre Jesus Cristo como centro do Evangelho. Victor enfatiza que o Evangelho não é uma mensagem abstrata ou meramente moralista, mas uma boa notícia centrada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele descreve Jesus como aquele que venceu o pecado, a morte e o mundo, trazendo esperança e redenção para a humanidade. Ele fala: o que eu quero saber é o Evangelho de Cristo Jesus, da crucificação e da sua ressurreição, da ressurreição dos mortos, da chegada da Nova Jerusalém, do decreto de finalização de toda a crueldade, de um novo mundo criado, restaurado e muito melhor do que esse corrompido pelo pecado. Ele destaca que o Evangelho é uma mensagem de restauração e renovação, onde Jesus não apenas pagou o pecado, o preço pelo pecado, mas também inaugurou um novo começo para a humanidade. A ressurreição de Cristo é o ponto central de sua esperança, pois demonstra que a morte e o pecado não têm a última palavra. A cruz como resposta ao pecado. Victor explica que a cruz de Cristo é a resposta de Deus ao pecado humano. Ele descreve o pecado como algo que estraga a criação de Deus, afeta tanto as pessoas quanto a relação com o Criador. E ele detalha que quando Deus cria o mundo, ele vê que o mundo é muito bom. Adão e Eva têm acesso ao bom que Deus criou, ao optar por conhecer o mal. Eles introduzem a maldade no mundo criado, originalmente bom, que agora foi corrompido. A cruz, portanto, é o meio pelo qual Deus lida com essa corrupção. Victor explica que, ao morrer na cruz, Jesus não apenas pagou a dívida do pecado, mas também iniciou o processo de reconstrução do mundo. Ele diz que Deus entra na história e começa essa reconstrução, reconstruindo ao terceiro dia o corpo do Filho. E nessa reconstrução ele começa a te dar um privilégio. Se você quiser, eu te reconstruo para você poder ajudar na reconstrução. Aqui, Victor conecta a obra de Cristo na cruz com a missão dos cristãos de participarem ativamente na restauração do mundo, ajudando um por um, um a um, a reparar as consequências dos pecados, fazendo o bem aonde forem, amando e perdoando, corrigindo a obra do pecado. O Evangelho como boa notícia. O Victor também insiste no livro, nos vídeos, nos 2 vídeos, que o Evangelho não é uma mensagem de condenação, mas de uma graça, é mais de graça e perdão. Ele critica a visão distorcida de que o Evangelho é apenas sobre regras de julgamento, destacando que ele é, antes de tudo, uma boa notícia para os perdidos e feridos. Ele diz que se o Evangelho é uma boa notícia e não uma má notícia, e a pessoa está insatisfeita com o fato de no Evangelho haver uma boa notícia, aí eu posso fazer pouca coisa a esse respeito. Ele também menciona que o Evangelho é sobre inclusão e acolhimento, usando o exemplo de Jesus acolhendo a mulher pecadora que ungiu seus pés, conforme Lucas 7, 36 e 50. Victor destaca que, onde o Evangelho é pregado, a história dessa mulher também deve ser contada, mostrando que a graça de Cristo é para todos, independente de seus pecados. Victor enfatiza que os cristãos são chamados a viverem o Evangelho de forma prática, ajudando a reconstruir o mundo que foi estragado pelo pecado. Ele conecta a obra de Cristo na cruz com a responsabilidade dos seguidores de Jesus de amarem o próximo e cuidar dos necessitados. No segundo texto ele diz: quando você faz isso, você ajuda os outros, você tem a moral de dizer: eu sou contra o aborto e vou fazer de tudo para essa menina, manter essa gestação, porque a gente vai acolher, a gente vai amá-la. Aqui ele ilustra como a mensagem do Evangelho deve ser realmente vivida de forma concreta, mostrando amor e compaixão por aqueles que sofrem. Ele também critica a hipocrisia de algumas igrejas que pregam o Evangelho, mas não praticam na ação concreta o amor ao próximo. Ele também fala da felicidade em Cristo. Victor conclui sua reflexão falando sobre a felicidade que encontra em Jesus e na família que Deus lhe deu. Ele compartilha um momento íntimo com sua filha, mostrando que a verdadeira alegria vem dos relacionamentos significativos, e da presença de Cristo em sua vida. Ele diz: eu sou muito feliz, sim. Jesus me faz feliz. Ele me deu uma filha muito especial que virou para mim e falou: pai, vamos brincar de esconde-esconde? Essa felicidade não é superficial ou baseada em circunstâncias externas, mas é profundamente enraizada na fé e no amor de Deus. Conclusão do que o Victor fala. Victor Fontana, teólogo, que foi o debate, esse que debateu com o Daniel Pax, apresenta Jesus Cristo como o centro do Evangelho, aquele que veio para vencer o pecado e a morte e restaurar a criação de Deus. O Evangelho para ele é uma boa notícia de graça, perdão e esperança, que deve ser pregado e vivido de forma amorosa e prática. Ele desafia os cristãos a não se perderem em debates ou detalhes,
mas a focarem na mensagem central de Cristo e não serem agentes de transformação no mundo. E a serem agentes de transformação no mundo, ajudando a reconstruir o que foi estragado pelo pecado. Em resumo, o Evangelho propõe uma vida de reconciliação com Deus, amor ao próximo e esperança na restauração final que Cristo trará. E aí vamos agora ver a perspectiva católica, tá? Vamos ouvir agora o padre Paulo Ricardo explicando sobre a necessidade do sacrifício de Jesus por nós, pois essa foi a pergunta que baseou todo o vídeo do debate da inteligência limitada, né? Eu não pedi para Jesus morrer por mim. Esse é o tema. E vamos ver o que o padre Paulo Ricardo vai dizer sobre isso, a necessidade do sacrifício de Cristo. O mecanismo pelo qual o sacrifício de Cristo na cruz salva a humanidade. A resposta do padre Paulo Ricardo começa com uma explicação sobre os sacrifícios no Antigo Testamento, que eram realizados como parte da aliança entre Deus e o povo de Israel. Esses sacrifícios de touros, carneiros e bodes tinham o propósito de expiação, ou seja, de redimir o povo das infrações cometidas contra a lei. Expiação no Antigo Testamento. O texto explica, né, que no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue das vítimas no propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Esse ato simbolizava a purificação do povo, pois o sangue representava a morte que o povo merecia por suas infidelidades, mas que era purificada pela presença santa de Deus. No entanto, o texto destaca que esses sacrifícios eram insuficientes e precisavam ser repetidos anualmente. Os profetas do Antigo Testamento já denunciavam essa insuficiência, afirmando que Deus desejava obediência e um coração puro, e não apenas rituais externos, conforme Oséias 6,6, Salmo 51, 16, 17. Então, a promessa de um novo coração. Para a promessa profética de um novo coração, puro e obediente, mencionada em Ezequiel 36, 26, onde Deus promete substituir o coração de pedra do povo por um coração de carne, essa promessa apontava para uma nova aliança, que seria realizada não por meio de sacrifícios de animais, mas por uma transformação interior. Jesus como o cumprimento dessa promessa. Jesus Cristo, então, o Verbo encarnado, é o cumprimento dessa promessa. Ele é o coração novo que realiza a lei de forma plena e perfeita. Em Jesus, a aliança entre Deus e a humanidade é restaurada, pois ele é o único ser humano que viveu em perfeita obediência à vontade de Deus. Por isso, Padre Paulo Ricardo faz uma analogia entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo, utilizando o conceito do propiciatório. No Antigo Testamento, o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança, onde o sangue dos sacrifícios era aspergido para purificar o povo. No Novo Testamento, Jesus é o novo propiciatório. Ele é a presença de Deus entre os homens. Padre Paulo Ricardo cita São Paulo, Romanos 3,25, que descreve Jesus como um instrumento de propiciatório por seu próprio sangue. Diferentemente dos sacrifícios antigos, que eram simbólicos e insuficientes, o sacrifício de Cristo é real e definitivo. Ele toma sobre si os pecados da humanidade e, ao derramar seu sangue na cruz, realiza a expiação perfeita. Padre Paulo Ricardo explica, então, que na cruz a impureza do pecado humano toca a pureza infinita de Deus, em Jesus Cristo. Esse contato resulta na vitória da pureza sobre a impureza, lavando, purificando e libertando a humanidade do pecado. Esse é o mecanismo da salvação, a morte de Cristo na cruz como sacrifício expiatório que reconcilia o homem com Deus. Padre Paulo Ricardo, então, aprofunda a teologia do sacrifício de Cristo, destacando que ele não apenas simboliza a expiação, mas a realiza de forma concreta. Jesus não é um bode expiatório que carrega simbolicamente os pecados, mas o Cordeiro de Deus que realmente toma sobre si o peso do pecado e da morte. A obra de Cristo na cruz enfatiza que na cruz Jesus recebe o impacto total das misérias humanas, toda a desgraça provocada pelo pecado, e ao mesmo tempo manifesta a santidade divina. Esse encontro entre a humanidade caída e a divindade santa resulta na redenção e na restauração da relação entre Deus e o homem. É um convite de amor de Deus para todo homem buscá-lo agora sem medo algum,
sem nenhuma dificuldade, pois Jesus foi e tirou essa parede, essa muralha que havia entre nós e Deus. Padre Paulo Ricardo menciona Papa Bento XVI e o seu livro Jesus de Nazaré, que explora a oração sacerdotal de Jesus em João 17, como um momento central dessa expiação. Papa Bento XVI explica no livro que Jesus, ao oferecer-se como sacrifício, torna-se o verdadeiro propiciatório, realizando a união perfeita entre Deus e a humanidade. Conclusão e aplicação prática. Ao aprofundarmos nessa compreensão da salvação, da necessidade do sacrifício de Cristo por nós, como o Daniel Pax fala que eu não pedi para Jesus morrer por mim, né? E ele mesmo assim o faz gratuitamente, né? Então, é importante a gente entender que essa compreensão da salvação, sugerindo a leitura do Papa Bento XVI, vai destacar a importância do apoio para nós nessa manutenção e divulgação da fé. E precisamos entender que a insuficiência do sacrifício do Antigo Testamento eram simbólicos intemporários, incapazes de purificar completamente o pecado humano, e aponta para uma necessidade de um sacrifício maior e definitivo. Por isso, Jesus precisou vir morrer por nós. Nós não pedimos, graças a Deus que ele veio mesmo assim. Jesus, como cumprimento da aliança, ele é apresentado como esse coração novo, prometido pelos profetas, que realiza a lei de forma plena e restaura a aliança entre Deus e a humanidade. Daniel Pax, ele fala, eu não tenho culpa no pecado de Adão, por que eu tenho que pagar por esse pecado? Ele é uma pessoa superficial, que nunca teve conhecimento teológico de nenhuma espécie e nem se abriu verdadeiramente ao entendimento do evangelho. E Jesus justamente veio esclarecer isso para ele, né? Ao Jesus vir gratuitamente, sem pedir a nossa opinião, ele veio e morreu por nós, justamente por causa disso mesmo, porque ele não quer ser julgado de uma forma de que nós não somos, nessa fala de Daniel Pax, que diz, eu não tenho culpa do pecado de Adão, por que agora eu tenho que, eu tenho que me achar culpado? Justamente, Jesus veio, então, tomou o lugar de Adão, morreu no lugar do Adão, para poder a gente nunca mais se preocupar com esse pecado, né? Através do seu sacrifício, da sua redenção, nós hoje somos livres dessa condenação eterna. E por que ele está questionando isso? Por que ele está revoltado contra isso? De achar que é um peso, né? Agora, a morte de Jesus por ele, muito pelo contrário, é uma libertação, e ele não entendeu essa graça que Deus fez por ele. É muito triste ver esse vídeo, ouvir esse vídeo, traz uma amargura muito grande ao nosso coração, porque sabemos que não só ele, mas muitos como ele pensam dessa forma e não querem conhecer Jesus, não querem realmente entender Jesus e entender o seu sacrifício. O Padre Paulo Ricardo, então, detalha que como a morte de Cristo na cruz opera a expiação dos pecados, reconciliando o homem com Deus. Ele utiliza a analogia do propiciatório para mostrar que Jesus é a presença santa de Deus que purifica a humanidade. Gratuitamente, por amor a nós, deu a iniciativa. Se dependêssemos de nós pedir isso, a gente nunca faria, porque a gente não acharia dignos de fazê-lo. E ele mesmo desceu na terra e quis fazer por nós. Nós temos que agradecer imensamente pela bondade de Deus e por sua gratuidade e por sua iniciativa. A explicação teológica destaca que o sacrifício de Cristo não é apenas um símbolo, mas é real e transformador. Ele toma sobre si, o pecado humano, essa realidade de Adão, ter escolhido plantar o mal na terra, de escolher o mal, de querer preferir o mal. E ele vence tudo isso, vencendo a morte, a condenação que merecia por esse pecado, oferecendo redenção e vida nova a todos que creem. A importância da fé e da obediência não é apenas um ato externo à nossa salvação, mas envolve uma transformação interior de um coração novo, como a de Jesus, que foi obediente e fiel até a morte de cruz, porque essa era a vontade de Deus. E uma vida de obediência e amor a Deus. É uma importância muito grande. Padre Paulo Ricardo também vai falar do evangelho baseado em Lucas 12, 32, 48, que fala sobre o tesouro no céu e a dinâmica do reino de Deus. Ele explora a ideia de que a verdadeira segurança e felicidade não estão nos bens materiais, mas na fé em Jesus Cristo e na graça divina que habita no coração.
Ele fala da leitura desse Evangelho de São Lucas, onde Jesus diz aos discípulos: não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai vos dar o reino dos céus gratuitamente. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. O padre Paulo Ricardo, então, nessa passagem, fala sobre a igreja, que é um pequeno rebanho perseguido, como hoje é, num mundo que se afasta cada vez mais da fé cristã. E destaca que tanto no passado quanto no presente os cristãos enfrentam hostilidade e insegurança e buscam segurança em coisas passageiras como bens materiais. E há felicidade em coisas passageiras como sexualidade, né, como relacionamentos ilícitos, como bebida, drogas e tantos outros meios que não trazem a verdadeira felicidade, nem o dinheiro. O padre critica a tendência humana de buscar segurança nos bens materiais e a felicidade no dinheiro, em propriedade, sucesso, fama, em sexo e tudo mais. Ele usa exemplos contemporâneos, como por buscar poupança, patrimônio, saúde, sexualidade desenfreada, para mostrar que essas coisas são efêmeras e enganosas. Ele cita passagens bíblicas que reforçam essa ideia, como a parábola do rico insensato, em Lucas 12, 16, 21, que acumulou bens, mas perdeu a alma. O carro enferruja, a roupa sai de moda, o dinheiro desaparece. O mundo material é como areia movediça. Quanto mais você tenta se agarrar, mais você afunda. O padre Paulo Ricardo explica que o verdadeiro tesouro não está no mundo material, mas no céu, onde não há ladrões nem traças que corroem. Esse tesouro é a graça divina que é eterna e imperecível. Conecta essa ideia com a fé, citando a carta de Hebreus 11:1, que a fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. A fé é o fundamento daquilo que ainda se espera. Ele explica que para os cristãos a fé é a base que sustenta a esperança no céu. A fé não é algo abstrato, mas uma realidade concreta que já nos conecta ao reino de Deus na terra. E essa felicidade que o reino traz. Ele aprofunda a ideia de que, através do batismo e da fé, os cristãos recebem a graça divina, que é a vida de Deus plantada em seus corações. Ele explica que a graça não é algo material, vegetal, animal ou humano, mas uma realidade divina que transforma o coração e nos faz participantes da vida de Deus. E é muito importante, né? A vida espiritual é um dom que vem de Deus. Não podemos regar a semente, adubá-la, mas é quem a faz crescer é Deus. Os santos experimentaram essa felicidade de forma profunda, viveram a fé como uma prova concreta da presença de Deus em seus corações. E é isso que nós devemos crescer na fé e na amizade com Jesus para fazer dessa nossa felicidade em Deus ser realidade conclusiva. O padre também conclui incentivando todos a não temer as perseguições e as perdas materiais, pois possuem um tesouro eterno no céu, e reforça a importância de manter a amizade com Jesus. Não perca a amizade com Jesus por nada neste mundo. Se você caiu no pecado, volte a Jesus, confesse, arrependa e viva o tesouro da graça que não lhe será tirado. Essa é a mensagem de felicidade verdadeira. Então, nós não podemos colocar a nossa confiança em coisas passageiras e enganosas, como o Daniel Pax deu tanta ênfase nisso, dizendo que isso é importante para as pessoas, o quanto é importante que ele acha que as pessoas têm direito e não deveriam, né, sentir nenhuma culpa por procurarem essas coisas. Ele foi a favor do aborto, ele foi a favor do sexo entre jovens de forma irresponsável, ele foi a favor de todo tipo de pecado, até mesmo o sexo entre pessoas do mesmo sexo e muitos outros absurdos. Infelizmente, é o que ele posicionou-se. E nós temos que pedir muito perdão a Deus, reparação, diante dessas coisas malucas, né, que o ser humano está buscando, de transformar esse mundo numa desgraça, numa nojeira total. Porque o pecado é o princípio do egoísmo de cada um. Se você peca, você está fazendo o mundo ser mais porco. É como se você fizesse fizesse do mundo seu banheiro, né? Você está poluindo e sujando o mundo que Deus criou através do seu pecado. E quando você peca e faz o sexo com sua namorada com 15 anos de idade, muitas consequências emocionais, psíquicas e concretas podem acontecer, não só uma gravidez ou uma doença sexualmente transmissível, mas muitas outras falhas
psicológicas no coração dessa menina, desse jovem, experiências que foram de forma imatura e irresponsável, que trazem depois, né, resultados para a vida inteira da pessoa, que pode ser que tenha muito ciúme, controle abusivo, relações tóxicas podem surgir dessas experiências tão irresponsáveis na hora errada, com imaturidade. Então, não traz felicidade o pecado, não traz a irresponsabilidade dessas ações, não traz felicidade alguma. E ele acredita que traz. Infelizmente, nós temos que dizer: Senhor, vem logo, vem salvar esse povo. E nós oramos por ele, pedindo por essa pessoa e por todos os que estão vivendo nessa desgraça, nessa busca desenfreada pelos vícios, pela felicidade nas drogas, pela felicidade na bebida, pela felicidade na gandaia, pela felicidade na sexualidade desenfreada e tantos outros meios que não vão levar ninguém a lugar nenhum. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.